pediu para eu passar o contato dele para você sobre aquela questão que você levantou de fazer as aulas de tutoria, tá? Tudo bem, Beto. Então eu preciso passar os contatos. Se eu não visse você, eu não ia lembrar. É tanta coisa, eu estava com o telefone no ouvido agora. Deixa eu desligar o Bluetooth aqui, se não toca eu não vejo. Deixa eu ver as mensagens. Então, deixa eu verificar. Mensagens. Boa tarde, só boa tarde. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Bárbara. Bom, crianças. São 5h38, marquei a reunião às 5h30. Eu geralmente começo ela com 10 minutos de atraso, para que todos tenham tempo, né? Então, eu vou esperar mais 2 minutos para começar a gravá-la, e daí eu inicio a gravação e a gente faz a nossa reunião de semestre, terceiro e quarto ciclo da manhã, sobre as metas do SMOG, sobre acomodações e tudo mais. Vocês estão bem? Eu estou ficando preocupado. Essa semana, quarta-feira, eu já tive 4 alunos que deram entrada com Covid, tá? Isso é sinal que meus alunos não estão se protegendo como eu peço tanto. Pois é, Bárbara. 1 professor e 4 alunos. Eu estou apavorado. Tudo bom, Murilo? Boa tarde. O Wellington tá bem. Ainda bem, né, Wellington? Tem que sair esse TCC, hein, Wellington? Pelo amor de Deus. Wellington, você me orientado, eu não respondi nenhuma mensagem de orientação, nenhum e-mail ainda, porque eu estou apagando os incêndios essa semana. Então, tá tudo muito acumulado, eu estou respondendo os e-mails mais lentamente, né? E assim que passar essa semana, eu já vou abrir a agenda para os novos e-mails, né? Então, eu tô com... Na verdade, eu já tenho 3 grupos de TCC para o semestre, para a semana que vem. Eu preciso de um sábado. A Diana falou comigo hoje, ela falou que você estava enrolado, você ia responder talvez semana que vem, até o fim. Eu tô agendando todos os trabalhos de TCC para a semana que vem, né? Das minhas orientações. E reuniões para a semana que vem, que essa semana eu não tenho, mal tem espaço na agenda para jantar e almoçar. Daí eu estou agendando para a semana que vem. Uma vez feito isso, daí a gente retoma os trabalhos de TCC. Até porque eu estou sem orientadora de CTG e sem orientadora de estágio nesse momento. Então é uma coisa que eu tenho que fechar aí conforme eu posso. Bom, já são 5h40, deixa eu só fechar a porta aqui para a gente poder conversar. Fecho a porta, abro as janelas, ligo os ventiladores e inicio a gravação. Vou iniciar a gravação. Tudo bom, Val? Boa tarde. Deixa eu só iniciar a gravação, que daí a gente já começa a reunião. Bom, já estamos gravando. Boa tarde, Natália. Então, bem-vindo a todos, inclusive a todos que estão assistindo a gravação, que vão assistir essa gravação, porque não puderam comparecer no dia e horário que nós combinamos. A agenda está apertada, está corrida. Então, eu tenho algumas coisas para falar um pouquinho. Eu vou falar aí por 20 a 25 minutos direto. Depois eu fecho e abro para vocês fazerem questões, tá? Então, eu vou abordar basicamente 2 ou 3 temas, um deles envolvendo SMOG, outros envolvendo acomodações. Deixa eu pegar a minha cola, porque eu não lembro outro tema. O SMOG se joga, acomodações, e vou falar um pouquinho sobre as agendas da coordenação, né? Então, assim, os eventos que a gente vai ter. Vou começar falando sobre o SMOG. Deixa eu só abrir os arquivos aqui, que eu fechei. A boa notícia, o SMOG desse semestre, para o terceiro semestre, não mudou absolutamente nada em relação ao semestre passado, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês, para vocês verem o que eu estou fazendo. Eu sempre gosto de compartilhar o que eu estou fazendo. Deixa eu pegar aqui, na pasta Downloads, calendário acadêmico, reunião docente. Peraí, está abrindo.
Está devagar, mas está abrindo. Reunião docente, calendário acadêmico. Acho que era a cartilha do Smog. Bom, vou falar um pouco para quem... tem alguém aqui... Marina, acho que você é a única pessoa que não tem... que está vindo... está caindo meio de paraquedas, perdida no terceiro semestre, né? Bem-vinda em primeiro lugar. Vou falar um pouco sobre o Smog de maneira bem superficial, Marina. Daí, se você ficar com alguma dúvida, você me pergunta ou a gente conversa naquela reunião que nós que agendamos, tá? Mas enquanto isso não acontece, eu vou falar muito rapidamente sobre o Smog, mas como são terceiro e quarto ciclo, o pessoal já está meio calejado, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, vamos lá. Só perguntar uma coisa, a reacomodação... tudo bem. Eu vou falar sobre ela logo depois do Smog, a nossa reacomodação. Combinados? Ok. Tá certo. Então, assim, bom, o Smog não tem muita surpresa, vocês são alunos do terceiro e quarto ciclo, então eu encontrei um gráfico aqui para representar mais ou menos como funciona o Smog, né? Então, para quem ainda tem dúvida, o Smog é o nosso projeto interdisciplinar, ele divide parte do conteúdo da disciplina, tá? As disciplinas, elas têm percentuais onde são aplicados provas e tudo mais, e percentual onde são aplicados o Smog. O Smog é um projeto cujo objetivo é a produção de um jogo a cada semestre, tá? E o Smog, o objetivo é que ele possa produzir o jogo e atender parcialmente as disciplinas que os alunos estão cursando. Eu falo isso dessa forma porque existe muita confusão, às vezes, quando o aluno vira e fala assim, mas eu estou matriculado no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto, então eu tenho que fazer 4 Smogs? Sim e não. Explico um pouco melhor. Então, vamos lá. Teoria de conjuntos. Então, esse conjunto branco é a disciplina de vocês. É o 100% da nota de uma disciplina, como, por exemplo, a disciplina de engenharia de software, que é a disciplina que eu dou. Tá? O que acontece? Esse 100% da disciplina, dependendo da aderência do professor, ele consegue usar a produção do jogo, que o Smog é a produção do jogo e de um vídeo durante o semestre, ele consegue usar de uma maneira muito imersiva dentro do seu conteúdo disciplinar. Então, ele não tem muito problemas em dividir a disciplina. Então, aqui eu peguei um exemplo, tá? Lembrando que a disciplina, ela tem uma nota que vai de 0 a 100%, tá? Então, a disciplina completa, ela vale 100% da nota. Então, o professor, ele pode dividir, eu vou pegar esse exemplo aqui, o professor, ele pode considerar que a produção do jogo durante o semestre vale 60%. E o resto da aula, ele pode dar em listas, ele pode dar em exercícios mentais, ele pode dar em atividades físicas, enfim. Ele pode dar do jeito que ele quiser, atividades que não têm nada a ver com o Smog. Então, essa é a primeira divisão. Tá? Então, a gente está dividindo o bolo. Nessa divisão do bolo que foi feita aqui, o Smog ele vale 60% da média e os outros 40% o professor dá da forma que ele quiser, ou com uma prova, ou com uma atividade, etc. Então, essa é a primeira divisão que a disciplina sofre. Saindo um pouco desse mérito, agora vamos ampliar um pouquinho o nosso conjunto, né? Agora nós vamos pensar só em Smog. Tá? Pensando no caso aqui seria 60% da média, né? Vamos pensar no Smog como um conjunto só, onde ele vale 100% da média. Então, esse Smog, 100% da média não, desculpa, 100% do Smog. O Smog ainda é dividido em 2 partes. Ele é dividido por a produção de um jogo durante o semestre, que pode ser feito através de apresentações para o professor que vai definir como ele quer ver o Smog dentro da aula dele. E aqui eu vou pegar um exemplo onde o professor considerou 60% do Smog como a parte de apresentação. E o Smog tem o nosso pitching, a nossa apresentação comercial.
A apresentação comercial do SMOG, aqui o professor deu a sugestão de valer 40%. Então, dentro do conjunto SMOG, dentro do projeto SMOG, tá, 60% é aquilo que ele vai ver em sala, pode ser através de atividades que ele passa com os alunos, pode ser através de exercícios, pode ser através de várias metodologias de ensino, e os outros 40% ele vai considerar o vídeo de 5 minutos que vocês vão apresentar no final do semestre, tá? Então, essa é basicamente a divisão do SMOG. Eu sei que às vezes parece um pouco a divisão explicar como funciona a vacina do Covid. Olha, então é assim, mas é 60 ou é 40? Porque ali você disse que era 60, agora está dizendo que é 40. É assim, da disciplina toda, o SMOG vale 60, o resto da aula vale 40. Dentro do SMOG, a apresentação, vou até mudar isso aqui para não repetir os números, tá? Dentro do SMOG, nesse exemplo que o professor deu, a parte técnica, o jogo vale 70% do SMOG e o pitching vale 30% do SMOG. 70 com 30 dá 100. Tá? Então, o pitching é a apresentação comercial. Ah, legal, consegui pegar mais ou menos. Mas aí a gente vai fazendo isso aos poucos. Mas o que mudou do semestre passado para esse semestre? Bom, depois eu não aguentar mais tanta gente reclamando de que a disciplina dele não tem nada a ver com SMOG, que ele não consegue fazer cair o SMOG na disciplina dele, blá, 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 blá. Eu resolvi abrir para os professores fazerem sugestões e colocarem o que eles quisessem no vídeo. Porque eu escuto muito professor, às vezes, com uma verborragia, dizendo que o pitch não tem nada a ver com a disciplina dele. O pitch é uma apresentação comercial. O pitch é um vídeo que vocês vão fazer, substituindo a apresentação presencial que a gente tinha, né? É um vídeo que vai ser feito onde você vai falar sobre o seu SMOG, vai fazer uma pequena gameplay do seu jogo e vai vendê-lo. Mas aí o professor, minha disciplina não tem nada a ver com vendas, eu não gosto, encheu o meu saco, e o saco de todo mundo. Daí quando eu virei, falei, beleza, professor, então vamos assim, falar, criticar é fácil. Vamos trazer as coisas, as construções? Mas daí ninguém conseguiu construir nada. Daí eu falei assim, eu vou dar uma sugestão. Se você acha que a sua apresentação não tem, a apresentação comercial do jogo não tem nada a ver com a sua disciplina, me traga alguma coisa que eu possa exigir dos alunos para eles colocarem na apresentação. Então, ficou decidido, e eu vou publicar isso na cartilha daqui a algumas semanas, que a partir do quarto ciclo, eu acho que é do quarto ciclo, não tenho certeza, parte desse pitching vai ser feito em inglês. Então, as professoras de inglês, elas vão exigir que alguém do grupo faça a apresentação do vídeo com uma oralidade totalmente em inglês, tipo, hello guys, I am Ana Teixeira and I'm talking about my game. Né? Alguma coisa do gênero. Então, é assim, pessoal. Eu dei sugestões para que os professores trouxessem algo a mais nessa apresentação. Né? Ou seja, pedi para eles trabalharem um pouco nesse sentido para trazer alguma coisa a mais nessa apresentação. E no final das contas, ninguém trouxe porra nenhuma. Desculpa o palavrão, desculpa as bobagens, eu tenho que me segurar um pouco. Peço desculpas por parecer tão antiprofissional aí, mas é assim, criticar é fácil, trazer as coisas construtivas ninguém traz, né? Então, assim, fazer melhor ninguém faz, né? Ninguém oferece. Então, as únicas que deram sugestões construtivas, e é incrível, sempre é a galera de humanas que traz as construções, as coisas boas, deram a sugestão de fazer pequenas apresentações dentro desse pitch em inglês. Então, a partir de um determinado ciclo que está sendo cursado, as professoras de inglês vão treinar os alunos e vão usar a disciplina de inglês para ajudar a preparar essa apresentação de 1 minuto dentro dos 5 que vocês têm no pitching. Então, assim, é uma construção. Falar o inglês, vocês não vão sair do seu semestre dominando o inglês, mas pelo menos vocês vão saber o mínimo como fazer uma apresentação. Aí você percebe a boa vontade que eu tenho da equipe de inglês em fazer e trabalhar com o conteúdo pedagógico dela para ajudar a produzir o SMOG. Porque geralmente o SMOG no inglês entra só para traduzir menu e texto. Então, agora eu tenho uma apresentação onde a professora vai trabalhar com vocês, as professoras vão trabalhar com vocês, para ajudar a produzir a parte do vídeo, uma pequena parte do vídeo. Ah, mas vai dar trabalho, mas é aprendizado, gente. Se você conseguir falar 1 minuto em inglês dentro de uma apresentação, está fantástico. O último pitching que eu tive que fazer ele foi 30 segundos em inglês.
Ó, saiu umas coisas toscas, mas saiu, tá? Então, é assim, houve pequenas mudanças na produção do Smog, dependendo do ciclo que você está fazendo, tá? Mas é assim, com as professoras de idiomas, que foram sensacionais em encarar a bucha de fazer e treinar os alunos de jogos a falarem pelo menos 1 minuto ou 30 segundos em inglês. Às vezes fazer um vídeo de propaganda do Se Joga para colocar no itch.io em inglês. Então, assim, é um estímulo ao aprendizado, e elas estão usando o Smog. Olha que lindo, né? Então, assim, isso é o que basicamente mudou no Smog. Eu vou trazer para vocês verem algumas coisinhas e vou fazer uma primeira interrupção para dar chance de alguém, para ver se tem alguém que quer falar alguma coisa. Bárbara, misericórdia. Pois é, Bárbara. Não sei se misericórdia foi bom ou foi ruim, né? Mas é punk. Todo o inglês que tem agora nesse pitch de vendas. Não entendi, Bárbara. Foi a Valkyrie, Foi, Beto. Desculpa, não entendi. Todo mundo vai gastar todo o inglês que tem agora nesse pitch. Não é, a vantagem é que, assim, os professores, eles têm consciência que a gente não sabe falar muito em inglês. Então, eles não estão pedindo para fazer inteiro, né? É só um pedacinho dele. Mas concordo com você, Bárbara. Aí eu passo a dica que eu peguei. Quando eu tive que fazer a apresentação do mestrado em inglês, eu treinei, fiquei treinando as falas. Daí a minha professora que estava pedindo para fazer a apresentação, ela falou, não, pode parar. Trazer uma fala decorada, você esquece, sai tudo errado. Daí eu comecei a exercitar o inglês como se eu estivesse conversando. Então, ao invés de estar com aquela pressão de que é uma apresentação, abstraia como se fosse uma conversa com um amigo. E aí, mesmo com a sala com 40 pessoas, lá na Politécnica, todo mundo filhinho de papai, burguesinho, burguês capitalista, né, como o pessoal fala, todo mundo com um curso de inglês que teve no CCNA, no FISC, e o Beto, que teve inglês só no ensino médio e na escola e na faculdade, que é pública, né, gastou o inglês em 30 segundos. Então, eu falei um pouquinho sobre o conteúdo. Tudo bem, eu fiz um pequeno intercâmbio pago pelo Centro Paula Souza, no processo quando tinha intercâmbio para os alunos, fiquei 1 mês nos Estados Unidos e me virei. Por quê? Porque eu não estava sob pressão, eu queria ir almoçar, então a primeira coisa que eu entrava no restaurante, forgive my English, I'm a Brazilian student, and I try to talk with you. That is okay, your English is very good, you are a liar, it's not real. Né? Então, você brinca, você começa a usar o seu inglês como se estivesse batendo um papo. E aí sai um pouco da pressão, Bárbara. É a dica que eu peguei com a minha apresentação da Poli. Então, assim, não saiu, meus tempos verbais são uma bosta, tá? Mas eu tenho um vocabulário legal. Então, eu consigo falar o inglês entendível. Porra, fiquei 1 mês nos Estados Unidos e não morri de fome, engordei até. Então, assim, dá para usar, a gente vai gastando, né? Então, e assim, não é todo mundo para fazer o vídeo, né, Bárbara? Então, fica aqui a dica. Você pode pegar a pessoa do grupo do Smog que tem mais afinidade para falar o inglês, né? Você pode, por exemplo, você pode estar lá com o Wellington, vamos supor que o Wellington fosse do seu grupo, e o Wellington, ele tem um domínio do inglês incrível. Eu vejo o Wellington, vejo não, né? E às vezes, desculpa, o Wellington comenta comigo que ele escuta muitos filmes em inglês, e a maioria deles está assim, oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes. Brincadeira, né, Wellington? Os filmes são um pouco mais, né? Wellington, eu só estou tirando sarro porque você é meio orientado, tá? Porque senão eu não tiraria o sarro agora, não. Mas o intuito é esse, tá? Oxi! Pegou agora a piada. Vamos lá. A segunda parte, tá? Se ninguém tem perguntas por enquanto, deixa eu falar sobre o formato do Smog. Então, essa daqui é a cartilhinha que vocês têm desde o ano passado. Chegou atrasado. De novo, Lucas, não aguento mais falar com você. Ah, não, eu vi você na aula. Vou zoar com o Lucas um pouquinho agora. Brincadeira. Vamos lá. Então, essa daqui é a cartilha do ano passado. Eu ainda não tive tempo de sentar e atualizar a cartilha. Nossa, mas essa cartilha tem 40 páginas. Tem, gente, ela tem 40 páginas. Por isso vai ser muito Ctrl+C, Ctrl+V. Porque as coisas que mudaram no Smog... Memória tá boa, né? Tá, eu lembro de ver a cara, Lucas, eu só não lembro de ter visto aonde. Daí eu lembrei que foi a aula. Agora eu não lembro mais nem se foi a aula de manhã ou a aula da noite, né?
Tanta coisa na cabeça, tá difícil, Lucas. Então, assim, a cartilha do ano passado, ela mudou muito pouco. Então, eu vou abordar nessa reunião só o que mudou, mostrar onde está a cartilha do ano passado e me comprometo com vocês que até o final do mês tem uma cartilha nova, com tudo bonitinho e tudo mais. Então, basicamente, eu vou apontar o que mudou e as datas. O resto, vocês podem dar uma olhada que mudou muito pouco. Então, aqui explica sobre o que é o SMOG, o objetivo, a importância, os grupos entregáveis, etc, 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 etc. Né? Então, essas datas aqui, elas vão mudar todas, tá? Fala um pouco sobre os alunos fora de ciclo, que estão no segundo, no terceiro, no quarto, no infinito e além. Tá? Inscrições de grupo, como é que ela vai fazer? Então, esse canal ele não está funcionando mais, o 2022 -jogo, provavelmente será o 2021 -jogo. Natália, o infinito e além são os alunos que estão distribuídos, pulverizados entre o semestre. Os entregáveis, né? Então, aqui vocês não são primeiro ciclo, não são segundo ciclo, nós somos alunos do terceiro ciclo. Bom, alunos do terceiro ciclo, jogo desenvolvido em Java, orientado a objetos, utilizando os conceitos de engenharia de software para comunicar, planejar a documentação, que começa a trabalhar com a Sandra ou com a Beronaldo, dependendo do ciclo que vocês estudam, tá? Com a utilização de threads. Então, é um jogo que utilize orientação a objeto, Java e banco de dados. Tá? Aplicando fundamentos de matemática e probabilidade estatística. Geralmente, as matemáticas, a gente sabe que os professores, eles meio que engatinham para conseguir fazer encaixar as matemáticas no jogo, né? Não é uma coisa que é tão, digamos assim, intuitiva como uma disciplina de programação. Mas, observem que os entregáveis não mudaram desde o ano passado. O que vai acrescentar aqui é a parte do vídeo. O vídeo deverá ser produzido, eu vou implementar isso na cartilha, tá? E eu só não lembro se é do terceiro ou do quarto. Eu lembro que a partir do quarto, sim. A professora Adriana colocou uma implementação, mas eu ainda não tive tempo de abrir o e-mail dela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, fiz uma fisgada rápida. João Vitor, contribuição sindical, não, peraí um pouquinho. Tarcísio, Marina, João, aqui. Link, João Batista, inglês do sexto ciclo. Proposta, a lógica Liginha mandar em inglês, né? O PowerPoint dela. Ela quer uma vinheta, os ingleses do sexto ciclo. Eu preciso ler isso antes da reunião do sexto ciclo. Deixa eu pegar a reunião do terceiro e do quarto, né? Porque vocês, no final de contas, vocês não estão no sexto ciclo. Sugestão para o inglês 3, 4 e 5. Vamos lá. Putz, tem que estar em inglês isso. Eu não sou tão bom quanto vocês acham em inglês, não, tá, gente? Nome do jogo, em inglês, o template da proposta de alteração. O Write Concept Document, que vocês estão aprendendo a fazer no quarto ciclo comigo. Uma descrição da sentença do jogo. Isso, eu não sou tão bom assim, estou traduzindo literalmente, tá? Suas capturas e as essências. O gênero do produto, né? Que tipo de jogo é esse? Por exemplo, é um jogo de estratégia, um jogo de adventure. O público dele, então, para qual é? De 17, 16 anos, né? A plataforma. Então, isso daqui é um Write Concept Document, né? A identidade do produto, né? Um parágrafo descrevendo o núcleo, a ideia do núcleo do jogo, como, por exemplo, para um jogo de adventure, pode ser o plot, não entendi isso. Para um jogo de ação, a história de fundo dos personagens principais. Bom, então, aqui é a proposta da professora de inglês, tá? Do inglês 3, está vendo que não é tão difícil. Um Write Concept Document é um documento que tem no máximo 2 páginas. Se você quer matar o professor de tédio para ler, vão ser 2 páginas, não mais do que isso. Aqui é inglês 5, gente, desculpa. Li errado, deixa eu ver esse daqui. Inglês 4, está na ordem errada. Inglês 3. Mesma coisa, né? O que muda? O que vai ser aprendido no idioma em inglês 3? As preposições, os futuros do termo. Isso aqui é o que o professor está dizendo que é abordado no terceiro semestre. Tá? O template de proposta do terceiro semestre. A visualização, visualization, a short description of how the main game appears on the screen. Né? Então, vocês vão entrar com uma descrição curta de como o jogo vai aparecer na tela. Top 10 Features List. O que faz o seu jogo diferente, divertido, excitante.
Outras informações, demos e pontos adicionais, artwork, documentação como pode ser inclusa, então assim, e os créditos. Acrescentar a ficha técnica do game. Então, é isso que a professora está propondo. O script já está mais ou menos aqui. Hello, my name is Beto and the name of our group is. Daí ela vai colocar o uso do verbo to be. Então, é assim, tem mais ou menos um roteiro do que vocês vão falar usando o verbo to be no passado, tá? O inglês 3. Eu vou passar tudo isso para vocês, gente. Ó, tem mais script aqui, tá? Vou passar o conteúdo tanto do inglês 3 para o inglês 4. Ó, o exemplo de você colocar o top 10 no meu jogo. Tá? O game ele é suave, rápido, fácil, curto, movimentos, né? Possui movimentos suaves. Eu ainda não sei o que significa raw até hoje. Eu acho que é rústico, talvez, né? Rápido, curto, etc. De qualquer jeito, essa apresentação do jogo pode ser feita oralmente com legendas em português, que outros professores podem seguir com os estudantes durante a apresentação dos estudantes, tá? Então, assim, elas estão colocando inglês dentro do jogo. Gente, olha só, eu tenho os professores de idioma tentando colocar inglês dentro do Small, tá? E isso é muito, tem um mérito aí fantástico, tá? E, assim, mais do que o verbo to be, o verbo to be aplicado. Então, assim, eu vou passar isso daqui, vou colocar na cartilha, nessa cartilha que a gente está vendo, tá? Vocês estão vendo, e aí vocês vão entregar. O que vai mudar é só isso. Deixa eu ver. Como eu estou fazendo a reunião para o terceiro e para o quarto ciclo, eu vou já ler os entregáveis do quarto ciclo. Jogo com narrativa, desenvolvido em C#, não esquecendo que os alunos que estão fazendo o roteiro, o Álvaro quer o roteiro de um novo jogo, tá? Ele já deve ter conversado com isso com vocês. C# e aplicação de conceitos de teste e qualidade de software, que é quem está fazendo Engenharia 2 comigo, a gente vai aplicar conceitos de teste e qualidade de software no jogo. Física e tradução para o inglês das falas dos personagens. Esse tradução para inglês aqui, ele vai mudar um pouquinho, que não é a tradução da fala, né, dos narradores. Eu vou colocar aquele texto das professoras em inglês, para vocês saberem exatamente o que vai ser feito na parte de inglês, a partir do inglês 3. Tá? Esse é o inglês 4. Então, é assim, os entregáveis do Smog, aqui em Java, aqui em C#, na verdade em Unity, né? A partir do quarto semestre. Vou interromper a apresentação de novo para ver como é que tá as falas de vocês. A hora de ver os e-mails que o coordenador recebe. Pois é, Wellington. Dá uma olhada no horário que o coordenador manda, cara. Vai por mim, não tá fácil. Não tá fácil mesmo. O coordenador recebe quase 300 e-mails por dia e eu me dou o luxo de ficar no máximo ter 2 dias para responder, cara. Tá difícil, tá difícil. Daí eu começo a responder e-mail 1 da manhã, 2 da manhã. Cara, eu preciso dormir. Assim, despachar a coordenação, ela exige um tempo muito amplo do que ficar apenas nas infinitas e ao além reuniões, né? Então, aqui algumas reuniõezinhas que eu tive essa semana. A do meio era reuniões que nem estavam acrescentadas, né? Então, eu tenho aqui reuniões dos discentes, eu tive aula, o que está em amarelo é aula, tá? Amanhã eu não abro para nada, amanhã eu estou com mestrado, amanhã eu ignoro toda a FATEC, mas daí na sexta eu tenho acomodações, né? É assim, isso aqui é prático, né? É um horário que eu estou na frente do vídeo. Agora, o horário que eu estou na frente do vídeo é antes das 9, antes das 10, que eu estou por trás do vídeo, né? Que ninguém me vê, e depois da meia-noite, né? É difícil, acredita, é muito difícil. Eu estou em 14 horas aulas esse semestre. 14 horas aulas. A maioria dos coordenadores não dão mais do que 4. Eu estou dando 14. Então, ó, tenho mérito, tá? E eu tenho uma lista de e-mails aqui para responder, que não para de crescer, o tempo todo esses e-mails, né? Faz parte. Por isso que eu estou... antes que eu esqueça. Deu para ver aquele monte de reunião no calendário do Teams. Pois é, você viu, né? Esse calendário aqui. Isso aqui são só as reuniões de Teams, tá? Só as do Teams. Não tá, vai para mim. Não tá as outras. Apenas para esclarecer para vocês, eu vou deixar de atender no WhatsApp pelas próximas semanas, tá? Eu pretendo desativar o canal do WhatsApp. Primeiro porque eu preciso de um pouco de paz, tá? Eu estou cansado de mensagem automática e os alunos ignoram a mensagem automática e insistem a ler. Mas eu vou desabilitar o canal do WhatsApp. Primeiro, porque o WhatsApp está pedindo para que você assine um termo de que tipo assim, você promete
você promete servir a Satã como seu único Deus, aceito. Não, eu não vou, eu me recuso a permitir que uma empresa tenha meus dados tão livremente assim. Então, o WhatsApp, aos poucos, ele vai cair fora. E segundo, eu prefiro atender vocês pelo canal oficial. Então, o canal oficial da coordenação é o e-mail da coordenação. Não, quando eu derrubar o WhatsApp, Lucas, eu vou derrubar tudo. Os alunos eles vão me contatar somente pelo e-mail da coordenação ou pelo chat do Teams. Como o Teams é a ferramenta oficial do Centro Paula Souza, eu só vou responder por esses canais. Daí o aluno ele tem uma resposta por um e-mail oficial, tá? O Teams, eu só ligo ele no momento que eu estou trabalhando, realmente. Eu não estou na hora que eu estou no banheiro, né? Não vai pular um pululu de alguém pedindo para fazer acomodação ou proficiência na hora que eu estou no trono, né? Então é assim, mensagem instantânea é muito usuário para resolver as coisas quando você tem uma demanda grande. É quase desumano, é desumano, Natália. Não é quase, é desumano. E tem assim, às vezes o pessoal manda umas mensagens assim tão sem noção que é um textão que assim, se eu estiver sentado na privada lendo aquilo lá no meu momento de necessidade fisiológica, né, que é quando eu consigo ler algumas mensagens, eu durmo no meio da privada, assim, com tanto problema. Então, problemas têm que ser resolvidos por e-mail, vamos trabalhar como se fosse uma empresa. Problemas têm que ser resolvidos por e-mail, rindo com respeito, mas é assim mesmo, Natália, você dá risada? Eu bloqueei alguns seguidores meus no Facebook, porque eu não atendi eles, mas você está online. Eu falo, pronto, eu estou online, mas eu estou na privada. Você quer que eu atenda você durante a privada? É assim mesmo. Quando vocês me vêm mandando mensagem no Facebook, vocês podem ter certeza que eu estou na privada nesse momento. É um momento que estou relax. Né? É o único momento que sobra no dia para mandar coisa besterol no Facebook. Mas o aluno veio peitar, o professor veio peitar. Indignadíssimo, porque eu não atendia ele, mas eu estava no Facebook, às 7 da manhã. Aonde você está no Facebook às 7 da manhã, gente? Enfim, então eu vou desativar essas mensagens instantâneas. Vocês só vão me contatar por chat no Teams. Então, assim, o Beto entra no Teams em determinados horários, fica disponível no Teams em determinados horários, por chat e por e-mail. Daí eu respondo dentro do processo oficial, tá? Então, é só a má notícia que eu tenho, a única má notícia que eu tenho aí para conseguir dar conta, porque tá muito absurdo. Wellington, em casa onde todo mundo deveria estar. Em que lugar da casa que eu tô falando, Wellington? Às 7 da manhã. É um momento de higiene íntima, digamos assim. Né? Lembre-se, gordinho tem muita coisa para lavar, né? Muitas dobrinhas, mas enfim, deixa o besterol de lado. Fernando, você levantou a mão e o Fernando não me interrompe, eu gosto muito disso. Pode falar, Fernando. Não, só revisando um pouco essa parte que a gente está no terceiro semestre agora. No nosso caso, esse ponto do trecho em inglês seria, vamos dizer assim, seria quase que um sub-pitch, não pitch porque não tem todas as partes, mas seria tipo uma sessão no nosso tempo do pitch dedicado a isso, né? Isso. Uhum. Eu vejo dessa forma, Fernando. Porque, assim, é uma sugestão nova, né? As professoras, elas estão querendo realmente que o inglês esteja cada vez mais imerso dentro do SMALG, o que faz todo sentido. Um jogo de vocês que tem uma mini apresentação em inglês, ele está disponível globalmente. O inglês é assim, é a língua falada totalmente. A minha orientadora, ela é muito clara no mestrado, ela vira para mim e fala assim, se você não tiver alguma coisa em inglês, o seu trabalho, por melhor que ele seja, ele só vai ser visto no Brasil. É um público muito pequeno. Se você quer que seu trabalho seja visto no planeta todo, ele precisa ter um texto em inglês. Professor, apareceu uma reunião urgente do trabalho. Entre em contato depois pelo Teams e participe da próxima reunião. Fique em paz, Aninha, não tem problema. Vai lá. Vai estar gravada também. Só mais uma coisa, essa questão... Oh, desculpa, acabei te cortando. Não, sem problema. Não, que eu meio que dei um devaneio aqui, e você até marcou essa parte de matemática e estatística. No caso, isso... por que foi marcado? Porque não vai ser... isso não é uma coisa que seria presente no... Não é que não é presente, no pitch? Fernando. Não é que não é presente, é que eu vejo muito pouco das matemáticas dentro do jogo, né? É assim, é complicado fazer alguma coisa de matemática aparecer visualmente no pitch no jogo. Mas eu abri, Fernando, para os professores darem sugestões. E tirando as professoras de inglês, não houve nenhuma. Ah, entendi. Tipo assim, não é uma coisa que vai ser exigido que seja explícito no jogo. Não tem como. Você não tem como abrir o
o código dentro do pitching e abrir alguma coisa e apresentar, por exemplo, na disciplina de fundamentos de matemática, como é que você calculou matriz lá dentro, cara. Não faz sentido, é difícil. Né? Não, eu consigo imaginar alguns poucos exemplos, por exemplo, você usar a questão de mostrar um vetor. Então, você tem um vetor de direção e você, por parte da sua mecânica de jogo, que eu falo isso porque o nosso jogo do primeiro semestre, não sei se você lembra, chamava Slugan, era um ETzinho verde, e aí ficava uma seta para lá e para cá, e quando você apertava o botão, ele pulava naquela direção. Então, aquela seta é um vetor de direção, né? Então, isso é uma representação, vamos dizer assim, dessa parte matemática, né? Questão da direção e no caso, da velocidade, para onde ele vai cair, tem a questão mais de física, né? Tem a questão de gravidade, blá, blá, né? Sim. Só que é uma coisa, esse seria um exemplo, só que, obviamente, nem todo jogo vai fazer tão fácil isso mostrar. Não, é uma coisa que não vai depende muito do gênero. Isso. Aí eu consigo ver probabilidade estatística se o jogo tiver loot box ou alguma coisa parecida. Então, assim, dá. Mas aí que tá. Aí é onde entram vocês. Olha só, a Bárbara, desculpa, a Natália, ela deu uma puta de uma sugestão. Era só os professores sugerirem um puzzle no jogo de matemática. Sim, seria interessante, aplicável. O Wellington coloca, essas coisas deveriam ser avaliadas pelos professores durante o semestre, na verdade, durante as apresentações técnicas. Eu concordo, Wellington. No pitching, vocês mal têm tempo de se apresentar, são 5 minutos. Então, assim, acaba não dando tempo para ver muito e ser explícito. Mas na apresentação técnica poderia fazer a diferença, tá? Então, é assim, ó, tá aqui, plataforma livre no terceiro... Desculpa, não é plataforma livre, não, desenvolvida em Java. Tá? Então, mas é complicado. A única colaboração que eu tive, tirando o primeiro semestre, que os professores estavam animados, a partir do terceiro, a partir das disciplinas de inglês. Terceiro, quarto, quinto ciclo, ninguém quis colocar o dedo na ferida e se arriscar. Então, não é o que eu falo. Criticar é fácil. Mas é só comercial. Então, é o que tem para hoje. Se você tem uma sugestão, traga. Eu fiz uma reunião em dezembro e dei janeiro e fevereiro inteiro para os professores pensarem. Só as disciplinas de inglês que trouxe alguma coisa, né? A apresentação técnica é legal. O professor de redes fez isso na época. O Geron ou o Mário, Natália? Porque o Mário, eu tive aula com o Mário, exato, eu tive aula com o Mário quando eu fui aluno de ADS, e o Mário fez a gente fazer uma disciplina chamada, tópicos especiais em ADS, em informática. A gente fez apresentação sobre segurança, protocolo SSL, Security Socket Layer. Então, assim, é muito legal porque você aprende fazendo o seu trabalho e aprende ouvindo o trabalho dos outros. O Mário, ele trabalha muito bem isso. E aí, se tiver algum aluno da manhã, lembrando que o Mário está na manhã, né? Duas coisas. Primeiro, façam mais sugestões para ele fazer isso, tá? E segundo, porque vocês não são do segundo ciclo, o Mário é de segundo. O professor Mário está afastado, tá? Ele pediu afastamento essa semana porque problemas de saúde, né? Então, vamos segurar um pouco mais aí. E é onde eu estou esbarrando. Lembra que eu falei que é um professor e 4 alunos de Covid, hoje é só quarta-feira? Pois é. Então, é assim, muitas orações para esses nossos colegas, esses nossos mestres. Ele foi meu mestre, ele é meu mestre, né? E cuidem-se, né? Isso, a coisa está ficando muito, muito pior, está pegando gente muito nova. Bom, obrigado, Fernando. Eu vou seguir aqui um pouquinho, tá? Então, falei um pouquinho sobre como o SMOG funciona e agora eu vou falar o que todo mundo vai me xingar, mas não, novamente, lembre-se que eu não tiro um coelho da cartola, eu preciso de sugestões, tá? Então, o calendário, a entrega do SMOG esse semestre, né? Então, só para deixar claro, o SMOG, todo semestre, ele é colocado no calendário acadêmico. Eu não escondo. Um mês antes das férias, eu já publico quando vai ser o SMOG do semestre seguinte. Tá? Então, esse calendário ele foi aprovado pela congregação no dia 10 de fevereiro. Tá? Então, ele tem tudo o que vocês precisam. Eu quero fazer a acomodação? Vamos lá no calendário acadêmico. Quando é que acontece a acomodação? Então, é assim, tudo está no calendário acadêmico. Prazo final para divulgação dos resultados das acomodações. Então, a secretaria tinha até o dia 2, ela esticou até o dia 5 para divulgar os resultados das acomodações, tá? Então, às vezes já estica um pouquinho e avisa os alunos. Então, tem um monte de outras coisas. Dia 13 de março,
Prazo final da matrícula dos ingressantes. O SIGA fecha dia 13, né? Então, eu só consigo fazer a acomodação, por isso que eu estou fechando essa semana. Dia 13 é sábado. E eu não vou trabalhar sábado, hein? Pelo amor de Deus. Já tenho trabalhar desde o início do semestre, um sábado sem descanso. Então, dia 13. Então, eu vou fazer na sexta-feira as acomodações. Vou entrar no final da reunião para explicar as acomodações, tá? Mas é o prazo final para matrícula de conseguir fazer. O SIGA fecha, daí eu não consigo matricular e desmatricular nada, ninguém em lugar nenhum, tá? Mas é assim, as outras semanas eu corri com bancas de TCC para o pessoal que estava no bico do corvo poder se formar. Então, tem um monte de aluno que já está se formando, que fez banca de TCC, que defendeu com a Global Game Jam, né? Então, está todo mundo muito bem, está tudo indo alinhado. Os incêndios estão sendo apagados dentro do prazo que eu estou olhando o calendário, tá, gente? O calendário está aqui do lado. Então, eu estou olhando o calendário. Então, assim, está acontecendo dentro do prazo. A acomodação também vai acontecer. Então, assim, o que isso significa? Primeiro, que a FATEC Game Week não vai acontecer, tá? Por quê? Porque eu não tenho braço para dar conta de um evento, tá? Eu vou tirar ela do calendário. Um evento onde eu preciso de palestrantes, onde eu preciso de organizadores de concursos, de RPG, concurso de... vários tipos de concurso. Eu simplesmente resolvi jogar a toalha, porque eu estou sozinho. A Game Jam, e é uma coisa que eu preciso deixar claro para vocês antes da Game Jam, eu não posso contatar nenhum professor, em período de férias. Isso dá um processo trabalhista imenso. O professor ele é seletista, o professor da FATEC. Então, ele dá um processo trabalhista imenso. Então, por exemplo, eu não posso contatar o professor, eu não pude contatar os professores desde o dia 3 de janeiro até o dia 4 de janeiro a 3 de fevereiro. Eu não posso sequer mandar uma mensagem do WhatsApp. Isso significa que eu também não posso contatar o professor durante feriados, nem de domingo. Se eu fizer isso, eu estou dando lenha para a fogueira, para sofrer um processo trabalhista, tá? Então, é assim, não posso contatar. Dito isso, o que acontece? Eu não tenho braço para fazer o que eu fiz com a Game Jam sozinho. A Game Jam, ela aconteceu porque ela é um evento internacional e eu tinha muito pouca parte operacional para fazer. Ainda assim, eu juntei com São Caetano para a gente dividir forças. Mas, por quê? Porque o coordenador, coitado, em teoria, ele não trabalha, ele não tem férias, né? E a Game Jam aconteceu dia 29, mas eu não chamei nenhum professor, não porque eu fosse orgulhoso, porque eu não posso contratar o professor. Como eu não tenho nenhum colega, professor, para me ajudar com a Game Week, e também está muito em cima da hora, eu substituí a Game Week, de 29 a 1º de março, para a Caracas Game Jam. E ela vai acontecer logo depois do recesso. Agora me deu um branco, peraí. Muita calma nessa hora. Deixa eu abrir o WhatsApp do DJ aqui. Ela vai acontecer... dia 16 a 18. De 16, ó, pra você ver como eu tô, hein? De 16 a 18 de abril. É logo antes do recesso. Recesso? Que recesso? Pois é. Uma das coisas que fica meio cagada no nosso calendário é que nós teremos férias em abril. Do dia 19... Cadê o recesso aqui? Peraí. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho do calendário. O recesso vai acontecer de 19 a 24 de abril. Do dia 19 a 24 de abril, os professores não podem ser contatados, os professores não podem fazer atividade nenhuma, eles estão de férias. O coordenador também vai tentar descansar um pouco, tá? Mas embora eu duvide. Então é assim, tem feriado pra caramba. Nós temos um feriado agora dia 26 de março, que é o dia de aniversário da cidade de Carapicuíba. A cidade de Carapicuíba ela se divorciou da cidade de Barueri em algum dia do século passado, que coincidiu dia 26 de março. Eu ainda acho que Carapicuíba acabou ficando sem a grana e Barueri ficou ao lado rico desse divórcio. Tá? É feriado nas duas cidades. Tá? Em abril nós temos 2 feriados. Nós temos a Páscoa no início de abril e depois temos o recesso inteiro. 1º de maio temos outro feriado e no início de junho e no final de junho temos mais 2 feriados, tá? Isso, gente, perdão, não existe um jeito delicado de falar isso, mas caga todo o calendário. E o que significa isso? Significa que essa previsão que eu coloquei aqui embaixo de 8 a 11 da entrega do SMOG, ela vai continuar existindo, ela vai acontecer, só que de 8 a 11 é a data onde eu vou dar o retorno para vocês. Tá? É a data onde eu vou fazer a reunião
com vocês para dizer o que foi bom e o que não foi bom no jogo de vocês. É a data que eu seleciono e sento com vocês para dar o retorno de todos os trabalhos. Isso significa que eu não posso, obviamente, dar o retorno dos trabalhos para vocês, no dia, pedir para os professores avaliarem o trabalho no dia, tá? E aí, eu fiz uma conta simples de uns 10 ou 12 dias para que vocês subam o trabalho no grupo que vai ser criado ainda, o vídeo no grupo, e essa data ficou entre o dia, vai ficar entre o dia, vou até riscar no calendário para não dar mais confusão, ela vai ficar entre o dia, deixa eu marcar aqui, tá? 21 e 27, ou 21 e 26. Explico, deixa eu só mudar a cor aqui. Essa é a deadline de vocês. Vou pôr ela em azul. Não, não ficou bom. Vou colocar ela em roxo, rosa. Essa é a deadline de vocês, para vocês subirem o trabalho do Smog no grupo que vai ser criado e controlado. Poxa, mas está em cima da hora. Gente, olha só. Vamos supor que vocês subam um trabalho até dia 27. Os professores precisam ver os jogos de vocês, precisam assistir o vídeo, os professores precisam jogar o jogo e os professores precisam, pelo menos, ter tempo de preencher o formulário de notas. Tá? Lembrando que cada semestre o professor avalia os jogos, todos os jogos do seu próprio semestre. Então, os alunos do terceiro ciclo vão ter os jogos avaliados por todos os professores do terceiro ciclo. Daí, eu preciso dar tempo para os professores fazerem isso. Então, que vocês subam o trabalho até dia 27, o professor vai ter dia 28, dia 29, 30 não conta porque é domingo, 31, que é segunda, 1º, que é terça, e 2, que é quarta. Os professores vão ter menos de uma semana para fazer isso. 5 dias. Daí, mas e o dia 3, o dia 4, o dia 5? Feriado, gente. Eu não posso obrigar o professor a trabalhar no feriado. Eu não pago hora extra. Quem dera, não pago, não tem nem hora para pagar, imagina a hora extra. Então, o que acontece? Eu não posso pedir para o professor. Os professores vão subir essas notas até dia 2, espero eu. Eu, sozinho, vou ter o dia, com os monitores, vou ter o dia 7 para lançar isso numa planilha, para começar a dar o retorno para vocês no dia 8. Então, é assim, por que está tão em cima da hora? Por causa dos feriados, gente. Por que é dia 8? Porque eu geralmente separo 3 semanas antes do final do semestre para o Smog, para ter tempo de lançar as notas. Não esquece que eu preciso fazer a devolutiva para os professores da média da nota. E que nota é essa? A nota do vídeo. É a nota do pitching. É essa nota aqui. Bom, vamos lá. Então, ficou só para esclarecer. Por isso que o WhatsApp cansa. O vídeo, só para esclarecer, as datas de apresentação ficaram 8 a 11, a coordenação vai fazer a devolutiva para vocês. Eu li as sugestões que vocês derem. Esse semestre eu vou colocar obrigatório uma observação, o campo observação, tá? E do dia 21 ao dia 27 é a deadline de vocês. Tá muito em cima da hora, tá menos tempo. Não tá, gente. Deixa eu explicar uma coisa que vocês talvez não tenham se dado conta ainda. Semestre são 6 meses em teoria, tá? Na prática, tirando férias de professor e tudo mais, vocês têm no máximo 4 meses de aula. Daí o primeiro mês, ele geralmente está envolvido com proficiências e com outras coisas. Vocês têm, em média, 3 meses de aula para fazer o Smog. Todo semestre é desse jeito. Tá? Esse semestre está um pouco mais apertado por conta dos feriados. Mas, em geral, vocês têm 3 meses para fazer o jogo. Porque o primeiro mês de aula, ele é praticamente proficiência, acomodação, aproveitamento de estudo. É o inferno na minha vida, tá? Da coordenação, porque é tudo que tem a ver com a parte burocrática. Hoje é dia 10 de março. Se vocês forem pensar na prática, tá? As aulas começaram dia 8, daí teve a semana de proficiência, que acabou no dia 20. Vocês tiveram até agora 2 semanas de aula e 2 dias, gente. Aula letiva mesmo, vocês só tiveram 2 semanas de aula e a gente está em março. Tá? Exatamente, Natália. Você, nossa, resumiu, deu com pau. Dia 8 a 11 de junho
e dia 21 a 27. Eu vou definir talvez as datas direitinho, Natália, deixar tipo dia 22 a 26. Eu vou encurtar um pouco para a devolutiva, porque a devolutiva é só fazer o upload, né? E assim, no dia 27 vai ter um monte de gente fazendo upload. Eu vou pôr isso na cartilha, a cartilha que eu vou publicar, mas eu estou trazendo as datas para vocês antes. E eu não estou justificando à toa, pessoal. Eu estou trazendo tudo isso para vocês verem as dificuldades de encaixe. Vocês, na verdade, conseguem fazer um jogo em 4 dias, se eu pensar Global Game Jam. E eu tive 2 jogos da Global Game Jam que fecharam com 10 no TCC, tá? Então é assim, é o jogo, vocês terão aí 3 meses e meio, 3 meses, aliás. Valorizem o Smaug nesses feriados. É só o que eu recomendo vocês fazerem. Então, vocês têm uma semana inteira aí de recesso, de dia 19 a dia 24, que tecnicamente é 19 a dia 25, né, de abril, para ficar de folga. Eu vou abrir agora. Marcos, eu vou... Bom, tudo bem, a sua câmera está aberta, Marcos. Não está aberta, não. Lucas, pode falar. Então, professor, o senhor falou que agora é obrigatório ter as observações. Show. Só que como é que fica com aquela situação que a gente teve semestre passado, de que um professor deu nota baixa para todos os grupos? Ué, é assim, a observação você está falando na avaliação, né? Isso. Então, Natália, as observações são observações que os professores faziam, né? É assim, Lucas, eu não posso avaliar e questionar o professor. Ele deu a nota, cara. Então, é assim, talvez vocês devam conversar com os professores das disciplinas que você está tendo para que ele aponte as falhas no jogo durante as apresentações. Marcos, a câmera está aberta? Acho que ele viu, desculpa. Então, é assim, eu não tenho como simplesmente falar para o professor dar uma nota alta ou uma nota baixa no vídeo, mas vocês podem se oferecer para apresentar o vídeo e ele pode fazer correções. Marcos, você tem uma... vou brincar um pouco com você. Você está com a câmera aberta e tem uma cueca pendurada na porta. Então, eu vou pedir para os professores colocarem alguma observação, tá? E se ele colocar a observação, justificar pelo menos a nota. Talvez não chame observação, chame justificativa da nota, tá? Então, assim, eu não tenho como obrigar o cara a escrever alguma coisa, porque no frigir dos ovos ele pode pôr um ponto e dar um enter lá se ele quiser, tá? Mas eu acredito que eu preciso da ajuda de vocês para que o professor avalie o trabalho não só naquela semana, mas durante todo esse processo. Então, vamos supor que o professor de inglês 5 acha que o vídeo está fraco. Então, o professor mostra o vídeo antes para ele, ou a produção do vídeo. Mostra a produção do jogo para o professor, para ele não chegar com uma surpresa dessa, tá? Sem problema, Marcos, sem problema. Então, mas é assim, é o que a gente consegue fazer, Lucas. Como é a avaliação do vídeo, ela às vezes acaba sendo muito pessoal. Não esqueçam que eu vou colocar os critérios novamente, tá? Então, tirando os critérios das disciplinas de inglês, são os mesmos. Como é que está a oralidade, como é que o jogo é vendável, se o jogo não é vendável, se o aluno gagueja quando fala, se ele estourou o tempo dos 5 minutos. Eu vou colocar na cartilha, para vocês terem ideia, dos mesmos critérios pelos quais vocês estão sendo avaliados. Tá? Pode falar, Júlia. Não tem como estender o limite do tempo de 5 para 10? 5 para 10 o quê? Não. Esse tempo, Júlia, ele é pensado justamente para causar a pressão, porque um pitching de mercado ele não tem mais do que 5 minutos. Ele é focado, isso é pedagógico, tá? Ele é focado para que o tempo seja o mínimo possível para que você consiga apresentar e vender o jogo. Lembre-se que o objetivo nesse processo é você apresentar e mostrar como o seu jogo é bom e como eu devo gastar dinheiro com ele. 5 minutos é o máximo, Júlia. No mercado, você tem gente que apresenta o jogo em 2, 3 minutos. Tá? Ele é pensado justamente para ser curto. Além disso, 5 minutos, ele também dinamiza o tempo que o professor vai assistir o vídeo. Lembrando que, vamos supor, o semestre passado eu tive 82 trabalhos, eu tenho, a distribuição ela não é muito exata, cada professor em média assiste de 7 a 10 trabalhos. Tá? E aí eu preciso otimizar o tempo dele. Eu prefiro que o professor jogue do que só assista o vídeo.
né? Porque daí ele vai estar realmente mergulhando no conceito. Mas esses 5 minutos é uma coisa... Primeiro eu queria deixar claro uma coisa. É uma coisa que eu não faço, é trocar turbina de avião durante o voo, tá? Você pode deixar como sugestão, Júlia, na próxima pesquisa que eu vou fazer no final do semestre, assim, achamos o tempo do pitching muito curto. Gostaríamos de saber se é possível mudar para, por exemplo, 7 minutos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou submeter esse pitching a um grupo de professores, pedagogos, principalmente professores da área de vendas, da área de empreendedorismo, para saber a opinião deles. Se haver um comum acordo, mas eu preciso dessa sugestão antes, Júlia. Agora, no meio do voo, eu não posso trocar essa turbina, tá? Eu estaria passando por cima de um monte de professores antes de fechar isso, porque isso não foi sugerido em nenhum momento. Mas fica aí. E aí, eu vou pedir uma sugestão para vocês extra. Semestre que vem, as datas estão apertadas, eu preciso que vocês me deem sugestões. Eu não posso obrigar o professor a trabalhar no feriado, mas o aluno de jogos geralmente trabalha, tá? Mas se vocês querem um prazo maior, eu aceito sugestões, porque assim, eu não construo o curso sozinho. Ah, dia 8 ficou uma data muito em cima de junho. Vamos colocar no dia 22 de junho, só como exemplo, para a gente ganhar 2 semanas a mais? Mas dia 22 de junho é a última semana de aula. Muito professor, se eu deixar para passar as notas para os professores, a nota do pitching, no dia 22 de junho, nossa, eu vou levar bordoada torta e direito. Por isso ela foi pensada antes. E eu não quis casar, pode observar no calendário, com a data do dia 14 a 19, que a data do dia 14 a 19 de junho, ela é a prova e também a apresentação, às vezes, do Singetec, tá? Então, eu não quis confundir isso. Dia 14 a 19, os professores geralmente dão as provas finais. E eu não queria casar com a semana do Small, tá? Bom, deixa eu ver quem mais está levantando a mão. Só foi você, Júlia. Pitching de mercado é assim mesmo. É a mesma coisa do trailer do filme, é verdade. Você tem que ganhar o público. O trailer de filme é 1 minuto, gente. De jogos também. Entra no YouTube. Eu entrei no YouTube essa semana para ver o trailer de alguns jogos que eu pretendia comprar. Nenhum tem mais de 1 minuto. Você imagina fazer um trailer de um jogo só de 1 minuto, você convencer, cara, que o jogo é bom. Então, assim, pitching de mercado realmente é isso, é pensado, tá? Eu não tirei esse número mágico de uma cartola qualquer, não, tá? Foi conversado com a Érica, que é professora da aula, né? Da área, é uma professora que tem desculpa a expressão, mas uma puta experiência na área, né? Então, ficar mais longo é problemático. Pode falar, Lucas, você levantou a mão. Então, professor, eu acho que fica como uma sugestão para o próximo semestre já. Colocar, beleza, o pitching pode continuar 5 minutos, ok, mas a gente tem uma liberdade de colocar umas coisas extras além desses 5 minutos. Por exemplo, eu quero fazer um trailer do jogo. Eu não preciso colocar esse trailer junto com o pitching. Porque mesmo que for com fazer um pitching assim, são coisas separadas, o pitching do trailer. Eu não preciso colocar ele nos mesmos 5 minutos. Não, eu discordo de você, Lucas. O pitching, o trailer, o gameplay, faz parte do pitching. Geralmente faz parte do pitching. Todas as situações de mercado que eu tenho analisado, ele faz parte do pitching. Mas é assim, você é livre para fazer a sugestão. Eu não estou dizendo que ela pode ser aceita. Assim como alguns alunos podem ser livres para fazer uma sugestão menor, etc. Escrevam, quando eu passar a pesquisa, participem e escrevam. Eu vou pegar, aquela pesquisa, ela é anônima, lembre-se disso. Então, todas as bordoadas que os professores levaram, ou que mesmo eu levei, eu estou levando em consideração. Olha só, observem que eu estou usando muito menos palavras, digamos assim, não muito sociais, palavras não muito formais nos meus vídeos, né? Nas minhas reuniões. Por quê? Porque isso é muito antiprofissional. Então, é assim, sugestões são boas e eu passo, todas as sugestões eu passei para os professores. Alguns deles não levaram muito na esportiva, mas paciência, é uma questão de maturidade. Eu levei na esportiva, todas as críticas que recebi, tentei mudar. Então, assim, as sugestões, elas são lidas e eu estou levando ela para os professores. E vou fazer a reunião do início do semestre que vem, com os professores do semestre que vem, fora do período de férias deles, né? Já expliquei o porquê. Mas daí, para a gente pensar nos moldes do semestre que vem, talvez com uma remodelagem do tempo. Poderia ser assim, 7 minutos no máximo. E aí cada um põe o tempo que acha mais curto ou mais longo.
Mas esse semestre, fica aí a dica. Vocês podem fazer a sugestão, não tem problema nenhum. Eu prometo que vou ler e levar, sem identificar, porque tem vários alunos que sugeriram, né? Sem identificar os alunos, mas eu prometo levar para os professores e discutir isso antes de trazer o SMOG do próximo semestre. Tá bom? Mais alguma dúvida quanto às datas? Até que vocês não bateram muito, eu pensei que ia apanhar mais com as datas, porque tem muita gente me xingando pelas datas, como se meu objetivo fosse ferrar todo mundo, né? Antes fosse. Ah, professor, é que a gente já está um pouco mais velho, a gente já está acostumado, né? Com as datas ser assim apertadas. Só no segundo semestre sapateou pra caramba com isso, gente. Vocês não fazem ideia do quanto eu ouvi. Mas... Ô, professor, ô, Beto, a gente já tá aceitando a situação, entendeu? Fica um peito pra quem já tá cagado, entendeu? Fica um peito, né? Então, Val, é sério, eu sei o quanto isso é apertado, né? Mas assim, eu cheguei a escutar alunos falando que eu não sei como é tocar um SMOG, que eu não penso no aluno. Eu falei, tá bom. Eu lamento que seja a sua opinião, mas eu trabalho, vocês que me conhecem há 3 anos sabem o quanto eu trabalho pelos alunos, né? Dando de frente com muitos professores às vezes, mas eu trabalho pelo aluno, sempre trabalho pelo aluno. É que a data, esse semestre, assim, gente, está muito cagado com o tanto de feriado que vocês têm. Olha só o quanto de vermelho que tem nesse calendário. Né? E eu sei que vocês não vão descansar no feriado, tenho consciência disso. Vamos lá, Fernando, você. Não, só ia dar um ponto em relação a isso, a questão do tempo, né? Que é uma coisa que fica um pouco chateado em relação à questão desse tempo, porque assim, obviamente baseado na experiência do semestre anterior, se a gente fosse pensar no que foi passado para a gente em relação só à disciplina na aula em si, o SMOG não seria muita coisa, né? E aí nesse semestre também é meio, assim, não vou dizer que não deveria ser desse jeito, teria que ter mais tempo. Eu entendo a situação do tempo e tal, mas aí é um pouco chato porque aí, eu não sei, eu penso que assim, eu não vou gastar tanto tempo no SMOG, porque ou talvez ter um polish ou até alguma coisa um pouquinho, sabe, ter um tchan a mais, não é só fazer o jogo para passar do semestre, sabe, mas com um tempo curto desse, baseado no tempo que o pessoal tem para passar as coisas, né? Porque eu penso assim, vamos dizer que eu vou mexer com a programação, só que eu nunca mexi com Java, né? Uhum. No meu caso aqui, porque a gente está no terceiro. Até o professor, e pelo próprio andar dele, passar coisas um pouco mais, vamos dizer assim, não é avançadas, mas tipo assim, basicamente a situação que é o seguinte: pô, se eu soubesse disso aqui que eu aprendi 2 semanas antes de estrear no SMOG lá atrás, seria uma boa, né? Só que aí tem essa questão a gente vai ter basicamente 2 meses agora para um desenvolvimento, né? Eu entendo que é um tempo curto, mas é um pouco chato, né? Eu preciso que nesse ponto... Fica chateado, mas fazer o quê, né? Eu preciso, Fernando, que nesse ponto vocês apertem os professores, principalmente os de programação, e trabalhem em parceria com eles para que eles adiantem algumas coisas para vocês, mostre o jogo para eles. Alguns professores, assim, vocês vão ter o terceiro semestre agora, imagino que seja um terceiro, Fernando. O professor Rodrigo Bossini é um excelente profissional. Ele pode não ser um profissional que aplique muito na área de jogos, mas ele é um excelente profissional em Java. Então, assim, gruda no pescoço do cara e arranca tudo que você puder dele. O professor Lobianco, você já conhece no primeiro semestre, ele dá programação orientada a objeto à noite, né? E ele dá, se eu não me engano, ele dá programação Java também à noite. Então, assim, o Lobianco, ele é uma pessoa muito flexível, você consegue tirar as coisas dele. Mas vão levando o jogo, não deixe para simplesmente chegar no final do semestre e mostrar o jogo. Vai pegando aos poucos com ele. Mas é assim, eu sei o quanto é complicado, Fernando. Eu não estou nem dizendo tanto por mim, vamos dizer pessoalmente, né? Nem pelo meu grupo. Mas assim, porque eu trabalho com desenvolvimento há mais de 10 anos, eu estou dispensando da matéria do Bianco, entendeu? A questão da matéria, para mim, tá ok, né? Mas eu digo em geral, entendeu? Principalmente o pessoal que tá meio que engatinhando ainda, né? Porque assim, o primeiro semestre, não querendo denegrir a grade do primeiro semestre basicamente você não mexe com código, né? No segundo semestre você é basicamente obrigado a mexer com isso agora, que tipo assim,
pulou do ninho, né? Sim. Ou voa ou morre, né? E aí agora cai mais nesse semestre também, meio que uma outra linguagem, né? Meio que muda a marcha, né? Então É. é uma coisa que pode desorientar as pessoas, entendeu? Pelo menos esse é o sentimento que eu tive, principalmente do primeiro e segundo semestre, do pessoal comentando, né? Eu não eu tô, que pode ser que eu esteja sendo muito pessimista para esse outro semestre, né? Porque a gente estava no começo, mas talvez tenha pessoal que tenha essa questão de dificuldade e tal. É que eu penso assim, justamente na questão, não lembro quem que tinha falado no chat aí, você vai fazer o jogo por você e tal, né? Questão de exigência. Só que às vezes a pessoa, ela quer tentar fazer aquela coisa, mas não tem uma orientação, sabe? Eu acho que é a questão que tem que ficar. É um ponto que, justamente igual você falou, Beto, a gente tem que apertar bastante os professores e não só apertar no final do semestre também, né? Já apertado agora, né? Mas também tudo bem que essa reunião era justamente, aí eu falo do nosso grupo também, a gente estava aguardando essa reunião para ver o que é exigido para a gente, aí para ir começar meio que a botar o pano na massa também, né? Então agora que a gente vai começar a deslanchar. Sim. O semestre que vem, há não é uma promessa, mas há um movimento para que eu tire o Java do curso, né? Justamente por isso, porque assim, vocês aprendem Construct no primeiro, no segundo semestre vocês aprendem Python, no terceiro semestre Java, no quarto semestre Unity, com C Sharp. Do quarto semestre em diante você só tem Unity e C Sharp, que é o objetivo do curso, né? Então, tipo, meio que macera. Eu também considero, Natália, uma boa notícia. Mas deixa isso para os professores vão desenvolver. Eu já queria esse semestre, mas eu não conseguia aplicar isso. Na verdade, eu vou fazer uma reunião oficial com o que é chamado de núcleo docente estruturante, que é os professores que planejam o próximo semestre, né? E o NDE, há a proposta de que a gente substitua o Java por C Sharp já de cara, para que os alunos tenham C Sharp no terceiro semestre e a partir do quarto semestre ele já mexa C Sharp com Unity. Como C Sharp é pau a pau com Java, isso não é uma coisa muito difícil de fazer. Eu já conversei com o professor Jean, por exemplo, e ele disse que se ele tivesse sido comunicado antecipadamente, novamente, não trocar a turbina do avião em pleno voo, né? Ele já teria preparado o material do próximo semestre para o Java. Desculpa, para o C Sharp. Então, é uma coisa que vai fazer. Daí tem alguns que falam, mas o Java é importante, outros que não é. Mas é justamente isso, Fernando, que você trouxe. Tentar não misturar tantas linguagens, né? O Java, ele já foi bom para jogos. No meu ponto de vista, ele está ultrapassado. Tá? Você tem coisas melhores. Na verdade, o meu ponto de vista, eu teria colocado no quinto e no sexto semestre C++ com Unreal. Mas eu não tenho professor, eu não tenho sequer máquinas que vão rodar essas duas coisas. Mas seria uma ideia de ter C++ com Unreal. Então, ficaria assim, terceiro, quarto, C Sharp com Unity, quinto e sexto, C++ com Unreal. Mas eu dependo de contratar profissionais e vocês estão com tempo suficiente para saber como é difícil, principalmente em tempo de pandemia, colocar professor em sala de aula, tá? Deixa eu ver a próxima pessoa que está pedindo para falar, Fernando. Isaac. Pode falar, Isaac. Isaac vai escrever? Não. Se eu arrumar esse semestre, com quem eu tenho que falar? Isaac, eu sei que a reunião é bem geral, mas nesse momento eu vou dar uma notícia meio ruim para você. A professora Érica, que era coordenadora de estágio, coordenadora de CTG, ela abriu mão desse cargo de confiança nesse semestre, então ela só está com as aulas, tá? Então eu não tenho, nesse momento, um professor de estágio para coordenar o curso de estágio e nem de CTG. Mas tenho um professor que não está oficialmente no estágio, não está oficialmente na coordenação de estágio de jogos, mas ela está na coordenação de estágios de outros cursos e se ofereceu generosamente para dar suporte nesse sentido, tá? Um professor que não está na coordenação de estágios de jogos, mas resolve dúvidas, e eu tenho que agradecer muito essa ajuda dela, é a professora Adriana Marrone, que é professora de inglês, desculpa, eu escrevi errado. Adriana Marrone. Ela não vai aparecer aqui, eu estou tentando trazer o nome dela, mas não aparece. É a professora Adriana Marrone. É a professora de inglês 3 da manhã, tá? Ela tá dando um help nisso. As monitoras, falamos com ela também, sobre monitorias do que, Wellington? Boiei, Wellington. Monitoria do quê?
Wellington Boyer, que o pessoal faz para ajudar. Não, na verdade, as monitorias vocês vão falar comigo. Eu estou montando um grupo de monitores, existe já um grupo de monitores que são monitores de disciplinas, e eu estou elencando agora os meus alunos que estão precisando fazer monitoria de estágio comigo, para me ajudar a trabalhar com SMOG. Assim, todos os monitores que estavam com a professora Érica, eles já colam grau, então eles se livraram do estágio. Então, eu vou fazer quem tiver interesse da monitoria, pode me mandar um e-mail, né? E eu vou elencar uns monitores para trabalharem comigo. Esses monitores, só antecipando, eles não vão trabalhar com jogos diretamente, lembrando que jogos é uma área muito ampla, né? Então, eu prefiro pensar que esses monitores vão trabalhar comigo com a preparação dos eventos. Então, esses monitores vão me ajudar a trabalhar com a parte do Se Joga, com a parte do SMOG, criação de sala. Lembra que isso tudo envolve um conhecimento bom de TI, tá? Então, eu supro o estágio. Lembrando que não é estágio, ou seja, eu não tenho como pagar isso nem nada, mas eu posso simplesmente abater as horas de estágio do aluno de acordo com o trabalho que ele tem. Essas monitorias de estágio é um trunfo que eu costumo guardar para os alunos que estão no infinito e além. Então, no 7º, 8º, 9º, 10º ciclo, que só não se formaram ainda porque falta o estágio, porque não conseguiram o estágio. E aí, eu trago esses alunos para trabalhar comigo aí por uns 3 ou 4 meses direto. Não é um trabalho que envolve cartão de ponto nem nada, mas eu formo um grupo, e aí cada grupo vai coordenar para mim o Se Joga, o outro grupo vai coordenar o estágio. Se eu tivesse essa informação antes, se eu tivesse formado esses alunos, talvez a Game Week acontecesse antes, Wellington, porque eu não tenho braço para dar conta de tudo. Então, eu vou trazer aí uns 4 ou 6 monitores para trabalhar, desde trabalhar com monitoria de organização dos eventos, até ser responsável pela publicação do material do curso de jogos no YouTube, né? Controlar o StreamYard, apresentação e tudo mais. Eu estou perdendo muitos monitores esse semestre. Aí vocês mandam um e-mail para mim, quem estiver interessado, eu vou ver se vocês estão no bico do corvo, e daí eu vou trazer esse povo para trabalhar comigo, tá? É uma monitoria, não é nada muito complicado, vocês vão ajudar, eu vou passar demandas de trabalho para vocês fazerem, e vocês vão fazendo fora do período de aula, ou no período que vocês possam ter mais tempo para fazer, tá? Então, é só mandar o Wellington. Eu comentei com a Diarla isso hoje. Dá um plá com ela, que daí vocês conseguem adiantar. Bom, fugimos do assunto. Mas eu falei sobre o SMOG, falei sobre as datas, falei sobre os entregáveis. Essa cartilha eu me comprometo a entregar para vocês até o final do semestre, bonitinha, com tudo escrito bonitinho, mas basicamente não muda. É exatamente o que eu falei para vocês, tá? Vai mudar só um pouco do inglês. Então, vai mudar muito pouco. Agora, esses 10 minutos antes que eu entre em aula, porque eu tenho aula das 19 horas e não poderia entrar, atrasar a aula que eu tenho, porque é uma aula de 2 horas, deixa eu antecipar as acomodações. Eu vou ser muito claro, tá? Acomodação, gente, é um processo que envolve, basicamente, dizer quais disciplinas você quer que entre na sua grade esse semestre, qual disciplina você quer que saia da sua grade esse semestre. É basicamente tentar fazer apenas um SMOG. Para pensar, se eu estou no 3º semestre, eu estou fazendo um jogo em Java. Se eu estou no 4º semestre, eu estou fazendo um jogo em Unity. Não casa. Então, se eu tenho disciplinas do 3º, eu precisaria fazer um jogo. Já é difícil fazer um jogo nesse tempo. Fazer 2 jogos, um para satisfazer o 3º semestre e um para satisfazer o 4º, é complicadíssimo. Então, as acomodações, eu sempre separo um tempo na minha agenda para fazer as acomodações, para que os alunos possam diretamente vir para mim. Se ele solicitou na secretaria e não deu certo, e a secretaria ela me justifica sempre explicando, olha, aluno fulano não deu certo porque ele pediu para matricular 2 disciplinas no mesmo dia, no mesmo horário, e isso não é possível, daí geralmente a secretaria não matricula, acaba sobrando um dia para eu fazer essas matrículas. Lembre-se que no automático, quando vocês fazem a matrícula, o SIGA, ele tende a matricular principalmente as disciplinas que estão mais atrasadas. Então, muitas vezes o aluno está com uma disciplina lá do 1º semestre, ele está no 4º hoje, e o SIGA vai deixar de matricular uma disciplina do 4º para trazer uma do 1º. Aí eu abro 2 dias na minha agenda, onde eu abro o SIGA, aluno por aluno. Eu fiz isso hoje de manhã, eu tive 9 alunos que vieram fazer acomodações. Aluno por aluno, eu abro o SIGA e falo, o que você quer que saia da sua grade e o que você quer que entre nessa grade.
A minha sugestão é sempre que vocês tentem alinhar para fazer as disciplinas de um único semestre, para que você faça um único small. Tá? Então, essa é a minha sugestão primordial. Ah, mas eu tenho disciplina no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Vê qual você tem mais, em qual semestre você tem mais disciplina e faça o small para aquelas disciplinas. Tá? Então, é assim, é uma acomodação e assim, não precisa me justificar. Não é que eu não esteja interessado, não há tempo útil para eu escutar uma longa conversa, você me explicando, eu não quero fazer, por exemplo, programação paralela, porque eu não me dou bem com o professor, ou eu não quero fazer programação paralela porque meu papagaio está com cãibra no pé e eu vou ter que fazer um ajuste e eu não posso participar. Não, gente, menos. Com o tempo otimizado, eu levo de 5 a 15 minutos por aluno para fazer a acomodação, porque eu preciso matricular você, desmatricular você, depois eu preciso abrir o Teams, colocar você nas disciplinas do Teams, tirar você das disciplinas do Teams. Então, assim, a próxima data de acomodação, na minha grade aqui, na minha agenda, ela vai acontecer na sexta-feira, das 11 às 13h30, das 15h30 às 18 horas e das 19 às 22h30. Vocês têm 3 dias para vir fazer, 3 horários para vir fazer essas acomodações comigo, tá? Essas acomodações sejam otimizadas. Então, eu vou pegar por ordem de chegada, é uma fila, e vou chamando numa sala pessoal e faço a acomodação que você quer. Não precisa justificar, só esteja no dia. Agora, meu conselho, não deixem para o dia sexta-feira, no último horário, das 19 às 22h30. Por quê? Eu vou meio que distribuir senha. Somente os 20 primeiros alunos que chegarem serão atendidos. E se não der tempo? Então, oficialmente, pela agenda da secretaria, as acomodações já acabaram faz tempo. Eu estou esticando isso como um favor, tá? Então, não deixem para o último dia, porque se não der tempo, eu não vou ficar até as 2 da manhã fazendo acomodação, gente. Não dá. Então, venham já com tudo pronto, assim, tipo, quero que entre, quero que saia e acabou, tá? Não precisa me dar satisfação de nada. Vejam antecipadamente se não está casando uma data e um dia e um horário com outro. Porque se eu não posso abrir o SIGA e ficar pensando, essa matéria será que entra, essa matéria será que não entra, está casado. Façam um estudo da sua própria grade e tragam elas já alinhadas. Porque daí o que eu vou fazer é simplesmente operacional. Matriculo uns, tiro outros e acabou. Não tem mais dúvida. Daí eu falo, tá acomodado. Vamos lá no Teams. Matriculei você das disciplinas que você está fazendo, desmatriculei você das disciplinas que você não está fazendo e acabou. Tá? Então, eu preciso que vocês me ajudem a ser otimizado esse tempo na sexta-feira, que é o próximo dia que eu vou fazer essas acomodações, tá? Então, é assim, não dá para ficar enrolando. E as acomodações oficiais, elas são feitas sempre pela secretaria. O Beto, ele dá uma de ajudante da secretaria na sexta-feira, tá? Então, a gente vai entrar e vai fazer. Daí você vai fazer as acomodações, tá? E é isso, gente. As acomodações são isso. Vocês vêm e colocam o que vocês querem cursar e o que vocês não querem cursar. Eu matriculo vocês no SIGA, matriculo vocês no Teams, acabou. Tá? Novamente, não deixem para sexta-feira, o último dia, o último horário. Eu não vou esticar a madrugada fazendo acomodação. Tá? Geralmente é o que acontece. Eu estou pedindo para vocês não deixarem. Estudem o seu calendário, estudem o seu horário, verifiquem o que vocês querem cursar e acabou. Vamos lá. Wellington, Matheus, muito atrasado. Quais tópicos foram abordados até aqui? Matheus, você vai pegar o vídeo depois para assistir, porque eu não tenho como fazer essa lista para você. Tá? O vídeo ele vai estar gravado e eu vou subir ele. Só a última coisa que eu vou avisar já para todo mundo, eu sempre subo o vídeo de todas as reuniões aqui, ó. Vocês vão clicar em equipes, vocês vão vir aqui em F143J Discentes no canal geral. No canal geral, vocês têm a guia arquivos. Então, o canal que a gente está, a equipe que a gente está, geral, canal geral, arquivos 2021-1. Primeiro semestre de 2021. Daí eu subo os vídeos aqui. Mas e esse vídeo ele não está disponível antes? Tá. Se você vier aqui em postagem, esses vídeos já ficam disponíveis aqui. Daí vocês assistem os vídeos aqui. Beleza? É isso, Gé. Wellington. Tá. Falei acomodação, mudança do SMALG, treta do calendário acadêmico esse semestre e as acomodações. Alguma dúvida sobre as acomodações que vocês queriam perguntar?
Ó, gente, não estou inventando data não, tá? Tá no calendário acadêmico. A acomodação, ela morre no sábado. A secretaria está encerrando tudo no sábado. Deixa eu ver se o calendário acadêmico está aqui. Prazo final para divulgação. 13. Prazo final da matrícula dos ingressantes. Fechamento do sistema de matrícula remota. O SIGA fecha no dia 13. Então, eu só consigo fazer a acomodação no dia 12. Pode fazer uma pergunta nada a ver com os temas, Beto? À vontade, Bárbara, manda bala. A reunião é geral. Eu já abordei os temas que queria. Pode perguntar. Para representante de sala, precisa formalizar alguma coisa ou não? Se eu não me engano, um professor, ele é chamado para ser representante. O professor, ele faz uma espécie de eleição na sala, tá? Não precisa. Precisa formalizar um edital, uma ata, geralmente, que é feita uma eleição no início do semestre. Nas semanas de maluquice, né, de aproveitamento e tudo mais, geralmente é eleito. Se não há, Bárbara, você pode conversar com os alunos. Se eles empossarem você como representante, manda um e-mail para mim ou para a secretaria, e eu vou mandar um e-mail para a secretaria para oficializar isso, tá? E daí você passa a ser a representante oficial. É isso, né, Natália? Daí você põe lá, é porque eu fui escolhida mesmo. Ah, tá! Você foi escolhida, mas houve um documento que foi assinado, é que em época de pandemia você não assina nada, né? Não tem nada para assinar. Mas a gente meio que jogou ela aos leões e falou, Bárbara, é você. Olha, esse povo é amigo pra cacete, hein? Nossa, jogou. Não tem. Tem um documento que é assinado. Eu vou pedir um favor para você, Bárbara. Manda um e-mail para a secretaria. Eles vão demorar porque eles estão apagando outros incêndios, mas F143ACAD, ou com cópia para mim, tá? sp.gov.br. Você mandar falar assim, olha, eu fui eleita representante no início do semestre, gostaria de saber se há algumas... Ah, você já mandou 2 semanas? Realmente, a secretaria está rendida esse semestre, porque eles estão sem ninguém para trabalhar com eles. A Vanessa praticamente está trabalhando sozinha. Imagina, eu sou coordenador de jogos. Imagina a Vanessa recebendo e-mail de mais de 2.000 alunos, que são todos os cursos. Ela vai demorar um pouco para responder esse assunto. Manda com cópia para mim, eu tenho uma reunião com a Vanessa na segunda, daí eu dou uma esticada e pergunto, daí eu respondo para você no chat. Tá? Manda um e-mail de novo com cópia para mim. Na segunda eu tenho reunião, uma das minhas reuniões, ela já está na segunda agendada, eu acho, inclusive, às 17, às 16 horas, não, que horas será a reunião da segunda? Calendário, Beto. Daí na segunda eu dou uma esticada e pergunto para a Vanessa, na segunda que vem. Eu tenho uma reunião com ela, que não está no calendário, mas eu já tenho uma reunião na segunda-feira às 14 horas. Ainda não está no calendário. Quem vai fazer a direção, daí eu dou uma esticada nessa pergunta e daí eu respondo você por fora, extraoficialmente, pelo chat ou por alguma coisa. Beleza, crianças? Bom, eu vou interromper a gravação, que vai ficar disponível. Ela vai ficar disponível já aqui e eu faço uma cópia dela também lá onde está. Antes de eu parar a gravação, olha só, galera. Na reunião do semestre passado, no espaço do semestre passado, aqui de novo em equipes, vocês têm, se alguém ficou com dúvida de como é a cartilha, tá aqui, ó, arquivos, 2020-2, na verdade não precisa nem em 2020, você tem a cartilha do SMOG do semestre passado aqui e a do SEJOGA do semestre passado aqui. Eu vou atualizá-las até o final do mês, daí eu passo essas duas para 2022 e deixo a cartilha bem aqui na cara de vocês, tá? A cartilha do SMOG e a cartilha do SEJOGA. Mas está sempre em geral, arquivos. Assim, eu vou interromper a reunião. Desculpa, a reunião não, parar a gravação. E é isso, gente. Vocês têm aula para entrar, eu tenho aula para iniciar. Vou correr, dar um pulinho no banheiro para fazer o básico, né? Antes de entrar na aula, que eu entro na aula agora às 19. Tá bom? Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Geralmente o terceiro e o quarto ciclo estão mais macios nesse sentido, né? E aí é correr para o abraço. O Wellington, vê com a Diarla para a gente ver as reuniões da semana que vem, tá? De TCC. Dá para a gente marcar uma reunião semana que vem, sim. Eu acho que ainda tem espaço na terça. Acho que tem espaço na terça para marcar a reunião no final do dia. Tá bom? E é isso. Observem que meu horário de atendimento online no chat ele está diferenciado esse semestre, tá? Segunda, quarta e sexta, 11 às 13, 17 às 19, caso eu não tenha reuniões.
Bárbara, brigadão. Uma boa noite para todos vocês. Vocês têm aula para começar agora. Vou parar de compartilhar. E é isso, tá? Um Valeu, bom início Beto. de Até semestre mais. para vocês.